Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. É um prazer estar na sua companhia. Estou especial em informação de todos os dias. Transmitimos de segunda a sexta-feira aqui na SPT. Ricky, é um prazer. Já há uns tempos que não estávamos aqui juntos. Hoje estamos cá para dizer às pessoas o que é que se passou aí pelo mundo fora e pelas comunidades. Sim, Luís, é também um prazer. Boa noite. É um prazer estar também consigo em casa em mais um programa. Importante referir também que nesta edição, já sabe com certeza, porque já deveria ter visto na internet, morreu o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. Tinha 81 anos e estava hospitalizado, e nós demos essa notícia na semana passada, na sequência de dificuldades respiratórias. Morreu Jorge Sampaio. Esta sexta-feira, Portugal despediu-se de Jorge Sampaio. O antigo Presidente da República, o socialista, o político discreto, paciente e conciliador, morreu hoje aos 81 anos. Jorge Sampaio foi Presidente da República durante 2 mandatos, entre 1996 e 2006. A 16 de novembro do ano de 2000, Jorge Sampaio visita pela primeira vez a cidade de Newark. Foi a primeira visita de um presidente português à mais importante comunidade imigrante nos Estados Unidos. Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 enviado especial para a luta contra a tuberculose pelo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. Entre 2007 e 2013, foi o alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações. Jorge Sampaio era conhecido como o Presidente das Emoções. O antigo Presidente da República emocionava-se na alegria e na tristeza e não fazia questão de o esconder. Foi o 5º Presidente da República português depois da ditadura e deixou a sua marca pelos longos discursos onde as suas palavras exaltavam a liberdade e a cidadania. Jorge Sampaio entusiasmava-se com a mensagem que transmitia, da mesma maneira que vibrava com os afetos que recebia. Fico muito feliz por termos imagens de arquivo onde vimos pessoas que todos nós conhecemos na visita que o Jorge Sampaio fez aos Estados Unidos 2 meses antes do ato eleitoral que ele ganhou. E Luís, e o tempo realmente passa porque vimos ali figuras conhecidas da nossa comunidade. Eu vi um Carlos Nobre completamente novo, não é? E não tinha cabelo, mas quase. Aliás, eu queria informar também que o funeral é no domingo. António Guterres vai a Portugal. Será um funeral muito íntimo, muito próximo das pessoas, porque as pessoas vão ter a oportunidade de estar muito perto da urna contém os restos mortais do antigo Presidente da República. É um homem que era o homem do povo, simples, humilde, bom homem e que fez de facto um trabalho fantástico. Hoje dizia-se que se ainda existia o sampaísmo, e a resposta é que já não existe, mas as ideias existem. Sim, as ideias existem e Jorge Sampaio foi também um presidente que soube atuar quando tinha que atuar. Houve vários episódios, eu lembro, portanto, a situação com Santana Lopes, também a ida de Durão Barroso, e foi um homem que soube pautar o seu mandato, 2 mandatos, 8 anos, como um verdadeiro líder, um homem do povo. Vamos ao Covid-19. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 7 mortes e 1.323 novos casos relacionados com a Covid-19. O número de internamentos continua a descer, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 7 mortes e 1.323 novas infecções pelo novo coronavírus. O boletim da DGS revela que o número de internados é de 569, menos 28 do que na quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 118 doentes, menos 9 do que ontem. Por regiões, o Norte registrou mais 478 casos e 3 óbitos. No centro somaram-se hoje 169 infecções e uma vítima mortal. Lisboa e Val do Tejo contabilizou mais 408 infecções e 3 mortes. No Alentejo confirmaram-se mais 86 novos casos e o Algarve soma 143 infectados. Nas regiões autónomas, os Açores registaram mais 14 infecções e a Madeira conta com mais 25 novos casos. A incidência e o RT estão a baixar.
E Portugal está a caminhar para a zona verde da matriz de risco. A taxa de incidência é de 240,7 a nível nacional, valor que sobe para os 247,9 se contarmos apenas com o território continental. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, é de 0,87, tanto a nível nacional como no continente. 1.323 casos já é um número bastante reduzido, portanto espero que Portugal, que é considerado o país com mais disciplinado em termos de vacinação, continue a trabalhar o melhor possível para que esta pandemia acabe. Sim, estamos a aproximar-nos, a passo largo dos 85% da população completamente vacinada, neste momento há cerca de 79%, 85% já com uma vacina, pelo menos, e é um exemplo para todo o mundo. Esperava que isso acontecesse aqui, não é? O que não é muito igual. O presidente Joe Biden anunciou que o Departamento de Trabalho vai emitir uma medida de emergência que vai afetar todas as empresas com 100 empregados ou mais, num total de pelo menos 80 milhões de pessoas, exigindo a vacinação ou a realização de um teste semanal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou ontem, quinta-feira, a vacinação obrigatória contra a Covid-19 para todos os funcionários do governo federal, para além de decretar a obrigatoriedade de que empresas com mais de 100 empregados passem a exigir a vacina. Durante um discurso na Casa Branca, Joe Biden anunciou uma série de regras que, no total, vão afetar cerca de 100 milhões de trabalhadores, 2/3 da mão de obra do país. Primeiro, Biden assinalou uma ordem executiva para 2,1 milhões de funcionários do governo federal, até agora com a opção de não se vacinarem, caso fossem testados regularmente para a Covid-19. Uma segunda ordem executiva estabeleceu o mesmo requisito para todos os contratantes do governo federal. E Biden salientou que aqueles que querem trabalhar com a administração devem assegurar que o pessoal seja vacinado. Estes mandatos de vacinação aplicar-se-ão também aos funcionários da maioria dos estabelecimentos de saúde, que recebem subsídios federais dos programas Medicare ou Medicaid, afetando cerca de 50 mil prestadores de cuidados de saúde no país. A terceira medida será a mais significativa. O presidente anunciou que o Departamento do Trabalho vai emitir uma medida de emergência que afetará todas as empresas com 100 empregados ou mais, num total de pelo menos 80 milhões de pessoas. Essas empresas vão ter de assegurar que os trabalhadores são vacinados ou terão de apresentar um resultado negativo no teste pelo menos uma vez por semana. O tempo de espera acabou. Não se trata aqui de liberdade ou escolha pessoal. Trata-se de se proteger a si próprio e aos que o rodeiam, salientou Biden. Peritos jurídicos indicaram que o Departamento do Trabalho tem autoridade para impor tal regra, mas isso não significa que não possa enfrentar processos judiciais de políticos republicanos se opõem a tais mandatos, nem é claro se será fácil para as empresas implementar a medida. O presidente norte-americano está a tentar aumentar as taxas de vacinação no país, numa altura em que a variante Delta fez regressar as taxas de infecção aos níveis de janeiro, com mais de 1.000 mortes por dia, praticamente todas entre pessoas não vacinadas. Ricky, tu disseste há pouco uma coisa que a imprensa nacional americana tem dito, que os republicanos não se querem vacinar. Será que nós somos os burros e eles os inteligentes? Alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está errada e basicamente todo este processo de vacinação tomou contornos políticos quando deveria ser a última coisa a acontecer. E é lamentável que isso aconteça. E se esta medida, Luís, avança e se Joe Biden consegue realmente impor a plataforma que tem em mente, poderemos dizer que vai ajudá-lo, não só perante o eleitorado, mas também vai demarcar a posição do Partido Democrata perante os republicanos que estão, como dizem os americanos, struggling para encontrar um candidato para além de Donald Trump. E isso poderá ser um problema. E uma vacina não pode ser, de forma alguma, um veículo político ou trampolim político para outras agendas que não sejam a ciência e o bem-estar das populações. Mas
E depois aparecem sondagens que nos confundem também um bocadinho. Uma sondagem do Washington Post e da NBC diz que a maior parte dos funcionários dos Estados Unidos podem resistir à pressão do governo de Biden no que diz respeito à vacinação. Cerca de 72% dizem que preferem ser despedidos ou deixar os seus empregos e vacinarem-se. De acordo com uma nova sondagem do Washington Post e da ABC News, a maioria dos funcionários dos Estados Unidos pode resistir às pressões do governo Biden para exigir que os empregadores vacinem os trabalhadores do setor privado. As sondagens mostram que 16% dos trabalhadores não vacinados, se forem confrontados com uma vacinação obrigatória, 35% disseram que iriam exigir uma isenção médica ou religiosa e 42% disseram que iriam deixar os seus empregos. Quando questionados se os eleitores estavam isentos das obrigações de vacinação, 18% disseram que cumpririam os requisitos e cerca de 72% disseram que preferiam despedir-se. As sondagens também induzem que mais de 18% dos empregadores dos entrevistados são obrigados a vacinar-se. 52% dos americanos entrevistados nestas pesquisas disseram ser a favor de um negócio que exija a vacinação dos funcionários que entram no local de trabalho e 44% discordam da ideia. A vacina Pfizer já foi totalmente aprovada pelo FDA no dia 23 de agosto, abrindo caminho para uma vacinação em todo o setor público, como é exigido por Biden, incluindo militares e funcionários federais. A vacina Pfizer, aprovação total do FDA no dia 23 de agosto, abriu caminho para um aumento nas obrigações de vacinação em todo o setor público, incluindo militares e funcionários federais. Mais de 85 milhões de americanos ainda não foram nem querem ser vacinados. A partir de segunda-feira, de Blasio vai exigir certificado de vacinação para entrar em restaurantes, bares, ginásios, etc. Será também iniciada uma inspeção para ajudar estes negócios a estabelecer protocolos para fazer cumprir esta medida. Os inspectores da cidade vão sair às ruas na segunda-feira para começar a aplicar o mandato de vacinação contra o coronavírus no interior dos estabelecimentos para restaurantes, bares e outras empresas. Mas a prioridade não será colocada em multar os estabelecimentos que violam a nova regra, de acordo com o Mayor de Blasio. Em vez disso, os inspectores que farão a ronda da próxima semana terão a tarefa principal de ajudar as empresas a estabelecer protocolos para cumprir o mandato, se ainda não o fizeram, disse de Blasio. O Mayor também disse estar confiante de que a maioria das empresas cumprirá a nova regra que exige que os clientes façam uma triagem de comprovantes de vacinação antes de entrarem. Ainda assim, o porta-voz de Blasio disse que a cidade está pronta para cobrar multas em certas circunstâncias. Uma empresa será multada em $1.000 se for apanhada a violar a ordem após receber uma advertência por uma transgressão inicial. Uma terceira violação vem com uma multa de $2.000 e qualquer deslize além disso vem com uma coima de $5.000. Os inspectores que iniciarão a fiscalização na segunda-feira vão fiscalizar bairros em todos os 5 distritos de Manhattan, disse de Blasio. Muitas empresas da cidade já examinam voluntariamente os cartões de vacinação dos seus clientes, seguindo uma diretiva do Mayor de 17 de agosto. A execução do mandato não irá envolver a Polícia de Nova Iorque. Em vez disso, os inspectores são funcionários civis de 13 órgãos municipais, incluindo os bombeiros e os departamentos de saúde, edifícios, saneamento e transporte. A nova regra interna surge enquanto a hesitação vacinal permanece persistente em algumas comunidades, com mais de 33% da população total da cidade ainda não vacinada, de acordo com dados do Departamento de Saúde. Na quinta-feira, o Mayor lançou outro incentivo na forma de um programa de 35 milhões que fornecerá aos médicos bónus em dinheiro para cada paciente que eles puderem encaminhar para obter uma oportunidade num local administrado pela cidade. Ricky, nos telemóveis, os nova-iorquinos
tiveram uma facilidade muito grande de ter os seus certificados de vacinação. Aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova Jersey, a situação não foi tão fácil. Não foi tão fácil, mas há um aplicativo que poderá ser utilizado em qualquer parte dos Estados Unidos. Agora, o maior problema é a nível logístico, porque muitas pessoas que foram vacinadas aqui, devido a 3 diferentes plataformas, numa cidade, no estado ou num condado, muita dessa informação não foi direcionada para a plataforma, claro. O que faz com que muitos não possam ter esse certificado. Mas quem tiver digital, o certificado pode almoçar ou jantar em Nova Iorque? Correto, ultrapassando esse problema, quem foi vacinado em New Jersey pode ir a Nova Iorque, ou vice-versa, ou qualquer outro estado, já que, sendo uma vacina aprovada, poderá ser utilizada em toda a parte do país. Ótimo. Entretanto, está a ser criado um novo método de testes à Covid-19. O dispositivo utiliza a transpiração das axilas e está a ser testado na Tailândia. O dispositivo que utiliza a transpiração das axilas para fazer um teste à Covid-19. O aparelho está a testar vendedores na capital da Tailândia, Bangkok. O novo meio de teste ainda está em fase de desenvolvimento, mas os criadores esperam que seja implementado como uma alternativa mais acessível aos testes atuais, mais dispendiosos e que necessitam de processamento em laboratório. A esperança é sempre que estes dispositivos funcionem e melhor. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com um processo contra o Estado do Texas pela lei contra o aborto. O tribunal argumenta que a lei está à margem da Constituição. A administração Biden processou o Estado norte-americano do Texas por causa da lei da interrupção da gravidez, que torna praticamente impossível que uma mulher possa fazer um aborto de livre vontade. O Departamento de Justiça decidiu argumentar que o projeto-lei, que encurtava o tempo limite da gravidez para 6 semanas, está à margem da Constituição. Entretanto, aqui por New Jersey, o condado de Essex, tal qual como o condado de Union, continuam à espera pela ajuda federal do FEMA. Entretanto, vários líderes, como Ras Baraka, acabam de anunciar uma nova iniciativa de ajuda a comerciantes afetados pela tempestade tropical. Assim sendo, os comerciantes e residentes de Newark poderão ir ao site da cidade e a partir de hoje, foi desde as 5 da tarde, até ao próximo dia 24 deste mês de setembro, poderão aplicar para 2 milhões de dólares aproximadamente, que será o valor do financiamento adicional disponível para residentes e também para comerciantes da cidade de Newark, isto à margem dos apoios que possam ser ou vir a ser dados pelo FEMA. Pronto, eles inicialmente tinham proposto 6 distritos, não é? 6 condados, agora aparecem com mais 4, não é? Union, Hudson, Essex e Mercer, não é? Correto, está-se à espera que sejam aprovados a qualquer momento, segundo, portanto, já foi acabou de ser aprovado hoje, portanto, agora esta é uma ajuda adicional e justa devido àquilo que foi a tempestade aqui por esta área. Bem, aproximar a comunidade do Departamento de Polícia é um objetivo de há muitos anos, muitas décadas, mas o que interessa é que a polícia entregou material escolar a alunos do Ironbound e que foi liderada por líderes da 3ª Esquadra da Polícia de Newark, uma esquadra ativa e com elementos com vontade de ajudar. O Capitão Carvalho explica-nos o processo. É muito importante, é uma maneira de nós juntar com a comunidade, especialmente as crianças, é o futuro da nossa cultura e da nossa comunidade. É uma maneira de mostrá-los que nós somos os amigos deles e eles podem confiar em nós se eles precisam de qualquer coisa. Como é que surgiu a ideia desta iniciativa? Eu sei que as crianças tiveram uma dificuldade no ano passado com o vírus e tudo, e aqui a irmã do meu partner, do Ricky, ela é uma enfermeira no hospital e ela sempre gosta também de dar, como os médicos e as enfermeiras gostam de dar para as crianças e assim. Então ele falou com a irmã e ela lá no hospital com outras enfermeiras e os doutores arranjaram-nos as malas que é para vir dar por a escola e por as comunidades aqui por o Ironbound. My parents, they really
molded me and my sisters to focus on our schoolwork first and make sure that everything was prepared. So we carried that on for like the remainder of our adulthood. So every year, me and my sister like to team up together. She loves to do volunteer work as well as do the nurses and doctors at University Hospital. So they always like to team up. And since I already have access to the schools and the public in my position, you know, I like to know where the people are in need. They give me the resources and I give it to the people. And I think that's extremely important. We really want the kids to stay focused in school, and our presence, I feel like they would definitely help and help them have a better school year. I think it's important for the students to know that the community cares about them. Right now we have a lot of students that are coming in from different countries that need a lot of support. This in itself, this initiative is wonderful because they don't have book bags, they don't have uniforms, they don't have books. So the community helping us helps them to begin the school year in a positive way. Depois da pandemia, estas ajudas são todas muito bem-vindas, não é? Sim, Luís, e um comentário muito interessante: todos os dias chegam novas caras ao Ironbound. É verdade. Mas olha, eu queria te referir o caso e o facto de o governador DeSantis da Flórida hoje ter banido as máscaras das escolas públicas do Estado. E houve um juiz federal que lhe deu razão. Portanto, a situação na Flórida, que é má, antevê-se que seja pior daqui a algumas semanas. Portanto, Isto é uma guerra entre o Alberto Carvalho e o DeSantis, mas Carvalho tem toda a razão. Neste momento, portanto, a lei DeSantis disse que não podia, nenhum departamento escolar podia obrigar as crianças a usar máscara. O juiz contradiz essa informação, portanto é uma guerra declarada e vamos ver quem que vai dar. Entretanto, já que estamos a falar de regresso às aulas, uma semana depois do previsto, os alunos de Elizabeth vão regressar às salas de aula na próxima terça-feira. A comissária do Conselho Escolar, Daiane Barbosa, dá-nos todos os pormenores. Houve um bocadinho um câmbio agora no princípio das aulas escolares, era supostamente ser setembro 9, que era o dia de hoje, mas agora por a AIDA, pronto, que tivemos agora nestes últimos dias, houve muitos problemas com a água em várias escolas e então decidimos puxar o abrir das escolas para o dia 14 de setembro. Pronto, os professores voltam no dia 13 de setembro e os alunos voltam a 14 de setembro, com uma diferença em duas das nossas escolas, particularmente a escola 26 e a 27 tiveram muito estragos por causa das águas que entraram. Essas vão começar virtual. Pronto, se Deus queira que tudo correr bem, pronto, para outubro vão em pessoa, mas as escolas todas começam em setembro 14, menos essas duas escolas que vão ter que começar virtual. Qual é a mensagem que quer dar aos encarregados de educação? Portanto, vocês estão preparados para receber de volta as crianças para um ensino 100% presencial, com exceção dessas duas escolas? Sim, olha, para todos, seja tanto como aos professores, os custódios que estão na parte da limpeza das escolas, a parte da administração, tenho estado noite e dia agora na preparação e eu, por acaso, e os meus colegas, temos estado a visitar as escolas, estão super preparados, estão super com muito entusiasmo para ver as crianças outra vez de volta e agora com este pequeno diferença vai também continuar tudo, a preparação, está tudo em andamento para então começar nesse tal dia de 14 de setembro. Para terminarmos, o Board of Education acabou de comprar o Benedict Academy, é mais um objetivo, portanto, para terem mais opções também para os alunos em Elizabeth. Sim, a gente está sempre a tentar crescer com a comunidade e, de facto, só neste verão foram inscritos mais 1.500 alunos, a gente já chegou a 30.400 alunos aqui na nossa cidade de Elizabeth, nas escolas públicas e, o espaço está a ficar limitado para os nossos alunos e então, de facto, tivemos a felicidade de trazer mais
um prédio que é o Benedictine Academy esta última quarta-feira, que vai servir para uns 10 a 12 novas aulas para os nossos alunos, com o futuro em construir um novo prédio grande que pode ocupar 1000 alunos. Por isso a gente está a crescer com a nossa comunidade, porque o facto é servir os nossos alunos e dar tudo o que a gente pode. E um agradecimento especial à malta toda que estão a fazer tudo por tudo para conseguir abrir. Então, na terça-feira, tenho trabalhado e lutado, eu tenho visto. Muito obrigada a todos que fazem parte da administração e todos que fazem parte das escolas aqui em Elizabeth. Este departamento tem tido, de facto, uma ação esplêndida, mas alunos com máscara, não é? Alunos com máscara, como deve ser. Notámos isso também aqui em Newark e um pouco por todo o estado de Jardim, também em Nova Iorque. Poderemos dizer que a guerra instituída na Flórida não faz sentido nenhum e só vai criar mais divergências, mais problemas e, acima de tudo, Luís, mais casos de Covid-19. Claro. E também tinhas comentado comigo esta tarde que há um excesso de alunos nas escolas, não é? Sim, é interessante que estas duas últimas reportagens referiram isso mesmo. A diretora escolar da Wilson Avenue a dizer que há muito mais alunos que acabaram de chegar, portanto, pessoas novas, possivelmente de etnia latina. Em Elizabeth, Diane Barbosa acabou de referir que foram inscritos mais 1.500 alunos. Isto abre a pergunta de onde é que eles vêm. E portanto... Eu não sei se há escolas suficientes para isso. Não? Correto. Isso cria, portanto, desajustamentos e principalmente também outro problema que tem a ver com a habitação. Porquê? Claro. Porque neste momento não há apartamentos para alugar. Porquê? Porque há uma moratória que ainda não está, portanto, as pessoas não estão a pagar, mas há uma procura desenfreada que faz com que os preços também subam e estamos a criar uma situação... Com grande prejuízo para os proprietários dessas habitações. Correto. Isto é até quando? Luís, está previsto que a moratória dure até ao final do ano, neste momento. Fala-se em final de novembro, mas já se fala também em extensões até ao final do ano. Eu acredito que em janeiro será um novo approach, como dizem os americanos, e depois aí a crise que se fala que poderá atingir o setor imobiliário vai ser real. Porquê? Porque neste momento não há casas no mercado, há uma procura desenfreada também de pessoas que têm dinheiro para comprar, mas os preços estão a subir. Claro. Porquê? Porque a procura também sobe. Agora, quando deixar de haver dinheiro, vai ser um problema. Eu hoje li um artigo no Washington Times que dizia que a única solução para esta situação é oferecer aos proprietários das casas possibilidades de redução de impostos anuais, de forma a cobrir o prejuízo, ou parte do prejuízo, que tiveram no decorrer deste ano e meio. Seria uma boa ideia, mas a incongruência que acontece é que o valor dos impostos pagos pelos proprietários é uma grande parte do orçamento da cidade, enquanto que os mortgages são pagos a bancos privados. Portanto, há dois pesos e duas medidas. Teria que ser o governo federal, ou municipal, ou estadual, a entrar com a guita, como se costuma dizer. Governo, eu penso que a melhor situação neste caso seria o governo federal instituir uma espécie de moratória junto dos bancos, houve alguns que acederam, para poder trabalhar com aqueles pequenos proprietários. Porque o grande problema aqui é aquela pessoa que vive num apartamento e aluga 2 apartamentos. Exatamente. E que contraiu uma dívida de 5, 6 mil dólares e agora tem uma renda de 5, 6 mil dólares. Aqueles que têm 30, 40 apartamentos, eu penso que entre as perdas e os ganhos vai tudo dar ao mesmo. Vai tudo, mas não vai tudo dar ao mesmo na história que lhe vou contar a seguir. Em Espanha, um bispo exorcista renunciou ao sacerdócio para viver um romance com uma escritora erótico-satânica. O bispo demitiu-se em agosto e deixou incrédulos padres e paroquianos. Os opostos atraem-se. A frase encaixa na perfeição na história de Javier Novel e Silvia Caballol. Ele, o antigo bispo da cidade espanhola de Solsona, e ela, uma escritora erótico-satânica.
Ele teve opiniões muito radicais e muito conservadoras. E agora o facto de sair de repente por causa de uma mulher é um motivo de surpresa. Novell tem 52 anos. Era o exorcista oficial da Diocese e o bispo mais jovem de Espanha. Ficou conhecido por posições polémicas como a defesa de terapias de conversão para homossexuais. Quando recebeu a carta de missão, o Papa Francisco aceitou imediatamente. É mais um problema, um bico de obra para o Papa Francisco, não é? Um bico de obra e no meio desta história, eu gostei muito do título, Uma História do Diabo. Aliás, eu estou de acordo, é uma situação que um dia iremos debater num programa especial. Estamos perfeitamente de acordo que o casamento dos padres se possa verificar. Eu acho que a Igreja deixou-se ultrapassar por outras religiões e que ficou parada no tempo. Há que evoluir, há que modernizar. Há uma paragem no tempo e, acima de tudo, há um negar de factos, porque as interpretações podem ser feitas de múltiplas maneiras e, por isso mesmo, seria bom que houvesse uma abertura. Porquê? Porque eu acredito que muitos dos problemas da Igreja hoje são criados pela própria Igreja. Sim, um padre pode se apaixonar, não é? É um homem. E eu tenho um exemplo disso na família, o meu avô era padre. Portanto, a partir daí, apaixonou-se, casou e pronto. E foi assim que aconteceu, portanto, é perfeitamente normal. Ricky, amanhã passamos, e já falámos disso hoje, mas amanhã vai ser mais importante, vamos falar de uma data muito importante na vida social deste país, naquilo que se passou no 11 de setembro. Sim, Luís, amanhã assinalam-se os 20 anos do 11 de setembro, mas algumas homenagens começaram a ser feitas já hoje. Por exemplo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos realizou uma cerimónia para assinalar os atentados às Torres Gêmeas. Este sábado assinalam-se os 20 anos do 11 de setembro, mas as homenagens começaram mais cedo, na véspera. No Departamento de Defesa dos Estados Unidos, uma cerimónia assinalou os atentados que abalaram o mundo. O secretário de Estado Antony Blinken realçou o papel que os diplomatas desempenharam na época e ainda continuam a desempenhar 20 anos depois. It showed our capacity to defend the pluralism that has long been one of our country's greatest strengths, including by embracing our Muslim American brothers and sisters. It showed the risks that so many are willing to take to save the lives of complete strangers. So today we remember all of that and more. We've also come together today because, maybe more than any other event in our lifetimes, 9/11 shaped the trajectory of our country and how we engage in the world. It motivated an entire generation to pursue lives of service. A Bolsa de Nova Iorque cumpriu 1 minuto de silêncio para lembrar as vítimas dos atentados de 11 de setembro, antes de familiares de 2 das vítimas participarem na cerimónia de abertura do mercado. Talvez seja a altura, então, de dizer às pessoas que amanhã, a partir das 8 da manhã, vamos estar aqui até às 10h30 da manhã. Sim, o que é que Luís, vai ser o dia? O dia vai ser, portanto, um passar em revista 2 décadas desde o 11 de setembro, começando no fatídico dia até hoje. Ou seja, temos histórias reais, temos depoimentos emotivos e, acima de tudo, temos um marcar da história daquilo que aconteceu durante 2 décadas, que mudou completamente o mundo, que mudou completamente a forma de estar de todos nós e que agora ainda está mais enquadrada com esta Covid-19, claro, com todos estes problemas que levantam a grande questão. Foi tudo isto necessário? Exatamente. Portanto, entre as 8 e as 10h30 da manhã, vamos também estar em direto com Nova Iorque. Portanto, vamos estar a acompanhar a cerimónia, das cerimónias de homenagem às vítimas da queda das torres, da Pensilvânia, do Pentágono também. Portanto, não perca a emissão da manhã. Eu e o Ricky vamos estar aqui entre as 8 e as 10h30 da manhã, num trabalho fantástico, com certeza absoluta vai ser do seu inteiro agrado. E agora vamos às notícias do desporto, porque o desporto cada vez dá-nos mais surpresas. Vamos ver o que é que se passou hoje. Sim, Coates, o capitão do Sporting, vai jogar no Clássico com o Futebol Clube do Porto, mas falha no jogo com o Ajax.
O central está fora das contas do jogo da Liga dos Campeões devido a castigo, pois foi expulso diante do LASK. O regresso de Coates ao trabalho de campo foi a principal novidade em Alcochete. Apesar de o capitão ainda ter treinado sob vigilância médica, não sentiu qualquer dor no joelho. Na primeira época, ao serviço do Tottenham, Nuno Espírito Santo foi considerado o melhor treinador da Premier League. O português superou na votação os colegas Rafael Benítez, do Everton, David Moyes, do West Ham e Thomas Tuchel, do Chelsea. Pablo Sarabia já é oficialmente jogador do Sporting. O extremo realizou hoje o seu primeiro treino em Alcochete e foi oficialmente apresentado como reforço após ter estado ao serviço da seleção espanhola. Aos adeptos leoninos, o atacante prometeu tentar corresponder ao voto de confiança com golos e assistências. A seleção portuguesa de futebol de praia venceu hoje a Suíça por 3-2, pelo que no sábado vai discutir com a Itália um lugar no jogo decisivo da superfinal da Liga Europeia na Figueira da Foz. Portanto, temos a informação desportiva toda. Vamos ter um clássico este fim de semana, é amanhã, sábado. Amanhã, sábado. Portanto, Sporting Porto vai ser de facto um grande embate, vamos todos ver, com certeza. E depois, na segunda-feira, vamos comentar no programa desportivo do Canto Direto, de certeza absoluta. Agora é a altura de falarmos sobre o valor do dólar norte-americano no espaço Schengen, e em Portugal, obviamente, e também do real no Brasil. 0,8449, 1,1835 para o euro. 5,23 para o real, 0,19 na venda. Depois da chuvada de há uns dias, eu nem me atrevo hoje a chamar o boletim meteorológico. Mas nós temos que o fazer. A Catarina Rebimbas, o palco é teu. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 81 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 80 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 79 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 78 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 78 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 77 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 89 graus, Palm Coast com trovoada com 84 graus, Los Angeles com sol com 90 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Não se preocupe, porque nos próximos dias vamos ter céu azul sempre a brilhar, não é? Assim é, Luís, e vamos agora encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. O restaurante e marisqueira Solmar em Newark continua a ser o emblema da comunidade na qualidade da cozinha regional portuguesa. Aproveite o já famoso take-out e desfrute de uma excelente refeição na espaçosa esplanada do Solmar. O restaurante é famoso pela qualidade e diversidade do menu e o Vila Nova do Solmar é o espaço ambiente que lhe faz lembrar Portugal. Temos tudo para que a sua refeição seja memorável. O serviço e o ambiente ajudam à festa. Solmar. Gostamos de ser diferentes. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão.
Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery, 973-372-0700. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. De setembro de 2001, 2.983 vítimas mortais. Primeiro embate na Torre Norte às 8h46, o segundo na Torre Sul às 9h03. O inacreditável acontece, a Torre Sul desaba às 9h59, a Torre Norte às 10h28. 9 luso-americanos perderam a vida nos atentados. Depois de 20 anos, há feridas ainda por sarar. No Pentágono, na Pensilvânia, no Ground Zero. Há perguntas que ainda não têm resposta. As histórias nunca antes contadas. Então seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462 e não se esqueça, baixe o som da sua televisão e fale apenas pelo telefone. Portanto, não se esqueça que a partir de agora pode fazer a chamada que entender e tirar a sua dúvida, mesmo que seja uma pequena dúvida, estamos aqui para o ajudar. Temos todo o prazer nisso, de sobretudo conversar com os nossos telespectadores. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos aqueles que nos seguem nas plataformas normais por todo o país, e são muitos, dezenas de milhares, e também aqueles que nos seguem no Facebook, e a maior parte deles, por aquilo que eu vejo, ou estão em Portugal, ou estão de férias, ou estão espalhados um pouco por todo o país. Mas, de qualquer maneira, para todos em geral, um grande abraço e um obrigado também pela vossa lealdade. Já temos uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite. Boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, obrigado. Como Faz favor é que dizer. Estamos bem, infelizmente. Muito obrigado. Olha, eu tinha uma pergunta. O meu filho está a pensar em ir a Portugal no Natal, mas tem o cartão de cidadão que caducou em 2016. Ele pode entrar em Portugal com o cartão caducado ou tem que renovar antes de ir? Porque depois estávamos a pensar em renovar lá. Ele tem passaporte americano? Tem passaporte português? Sim, tem passaporte americano, tem o português e o cartão de cidadão, só que o passaporte e o cartão estão caducados. Sim, pode entrar com o passaporte americano lá e depois tratar de tudo, os documentos portugueses e regressar. Pode fazê-lo sem qualquer problema. Sim, eu só não tinha a certeza se, como já está caducado há tanto tempo, se ele podia entrar com ele caducado na mesma. Pode, não tem qualquer problema. Sim. Porque ele, por acaso, já chamou para o consulado, já mandou e-mail, mas ainda não teve resposta. Claro. Sabe que há imenso trabalho nos consulados, tem havido imenso trabalho, e há marcações feitas para 2024, eu tenho a certeza disso. Principalmente em São Francisco, na Califórnia. Exatamente. De maneira que, se tirar lá o cartão, ou renovar o cartão de cidadão lá em Portugal, se tiver a sorte na terra para onde vai ter uma loja do cidadão, e renovar o seu cartão. Temos, é na zona da Aveiro, por acaso temos mais que e dizer que mora aqui nos Estados Unidos, ponha a morada daqui, porque é a forma mais certa. Nós vamos tentar fazer o apontamento para essa altura. Exatamente. Muitíssimo obrigado, boa viagem também. Ok, obrigado, boa noite. Boa noite. Sabes uma coisa, isso preocupa-me porque
Ainda há dias o advogado Nelson 13 nos explicou que uma ilegalidade funciona, que é ter um cartão de cidadão com morada de Portugal. No caso de ter que vender uma propriedade, o imposto sobre essa propriedade para os imigrantes é maior do que propriamente para quem tem um cartão de cidadão com morada de Portugal. Portanto, há aqui uma incongruência que eu não consigo entender. Luís, eu não consigo entender isso. O governo português tem que, de uma vez por todas, considerar os imigrantes de primeira classe também. Porque dizem-nos que devemos ter a nossa direção aqui para que os serviços que recebemos sejam corretos, mas ao mesmo tempo dizem-nos para somos fazer qualquer prejudicados. coisa ilegal, bem-nos ao bolso diretamente, e isso não está correto, porque não pode haver português de primeira e de segunda, que é o que está a acontecer. Nova chamada telefónica. Muito boa noite. Faz favor de dizer. Boa noite. Olá, minha senhora, então. Eu praticamente era a mesma pergunta. Não é para mim, mas para uma pessoa amiga que Diga. não tem o passaporte português e o cartão de cidadão também não tem com ele, só que desejava viajar para Portugal. A pergunta que o Ricky fez há bocadinho à senhora foi... Poderá ir com o passaporte Se americano? tem. Tem passaporte americano, não tem? Sim, sim. Olha, sem qualquer problema. Pode não é? ir Pode sem em qualquer Portugal. problema. Está bem? Pronto, boa viagem. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Portanto, mesmo que esteja caducado, mas há um prazo, não é? 5 anos. 5 anos, não. Se o passaporte português está caducado, poderá entrar mesmo assim em Portugal, Sim. se viaja com a TAP, desde que esteja caducado até há 5 anos. Isto não funciona com outras companhias aéreas, é? Pois não? Sim, principalmente aquelas que vão para a Europa e fazem escalas. Sim, porque se há uma escala, estamos noutro espaço aéreo e poderá ser um problema. Nova chamada telefónica. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Boa Sr. noite, minha Luís senhora. e Sr. Rick. Faz favor Olha, dizer. eu queria uma opinião vossa. Diga. O meu passaporte americano vai caducar para dezembro. Eu já tenho as formas, tudo preparado para enviar. Mas eu aqui há dias ouvi-vos a dizer... Alô? Sim, sim, estamos a ouvir. Eu ouvi-vos a dizer que a partir talvez de outubro que as coisas fossem feitas mais depressa. Qual é a vossa opinião? É eu enviar já as formas ou esperar mais algum tempo? Olha, a minha opinião, eu vou ser sincero, já ontem era tarde. Porquê? Não espero para amanhã o que pode fazer hoje, pelo simples facto que tudo o que nós podemos prever é futurologia. Porquê? Porque nós não sabemos o avanço desta pandemia, claro. E já pode, está há menos de 3 meses, faça imediatamente, não custa mais dinheiro, antes pelo contrário, e assim, pelo menos, tem garantido que lá mais para o verão ou antes do verão vai ter o seu passaporte. Claro, sem Se dúvida. as coisas melhorarem, o seu bem mais rápido. Sim, até dezembro. Sim, talvez tenha. Se houver algum problema, eu vou-lhe contar uma história que é muito interessante. Ricky, também não tinha contado. Um familiar meu teve que se deslocar de urgência a Portugal. O pai estava muito mal. Ele conseguiu o passaporte num dia em Boston. O que é? Ótimas notícias. No caso de haver uma situação grave para os telespectadores, nós damos esta sugestão. Boston são 3 horas, mas funcionou. Portanto, é sinal que também pode funcionar para qualquer telespectador que tenha um problema grave. Mas a senhora não é o caso, que ainda tem uns meses. Ainda tem uns meses, faça sim, já. O meu termina após fins de dezembro. Agora eu sei o dia certo, mas é após fins. E eu já tenho tudo preenchido, já tenho tudo. Mas eu assim, vou perguntar uma opinião ao Sr. Luís e ao Sr. Rick para ver o que é que me dizem. A dele é melhor. Já, a melhor opinião era ontem. Faça Ok. já, envie tudo, porque assim tenho a certeza que vai estar muito pouco tempo sem passaporte. Muito obrigado Sim, e muito muito boa noite também. Muito obrigados, um bom fim de semana Para e si muito também. obrigados por vosso programa. Muito obrigado Boa noite. também. Muito E obrigado. Luís, eu também constatei algo muito interessante. A minha carta de condução caducava no dia 30 de setembro. Fui ao site do More Vehicles o mês passado e submeti a aplicação e recebi a minha nova carta. Tenho as 2 cartas agora, eu vou-te mostrar. E são engraçadas porque hoje fui a um sítio e tenho dupla carta de condução com o mesmo número, com datas diferentes. Uma feita pelo correio, $25, portanto, se tem os seus documentos
praticamente a caducar, renova a sua carta de condução aqui, a recebia dentro de uma semana e agora tenho Isto duas é muito cartas. curioso eu mostrar-lhe isto, porque significa que podes conduzir bêbado e ficar com uma carta de condução, no caso de uma ser apreendida. É melhor ficar com esta, porque depois fica... Muito boa noite, linha aberta. Ora, boa noite. Faz só dizer. Meu nome é Nelson Viriato Batista. Senhor Batista, é um prazer. E, em primeiro lugar, quero dar os parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem. Eu estou a presumir que seja o meu amigo Nelson de Filadélfia, não é? Sim, senhor. Pronto. Já não nos vemos há uns anos. E é porque não vamos fazer os possíveis para nos ver o mais rápido possível. Sem dúvida, meu caro também amigo. gostava de conhecer o Rico pessoalmente. Sim. Olhe, quando estiver disponível, estamos à sua disposição. Well, depois, por favor, no privado dá-me o seu número de telefone. Sim. Com muito gosto. Eu envio-lhe por e-mail ou por Facebook, está bem? Muito obrigado. Olha, E agora? a minha pergunta hoje é a seguinte. Eu marquei viagem para Portugal para o dia 19 de setembro e o avião é da TAP e sai de Newark às 6h50. Sim. E a pessoa que fez a marcação para mim, eu pedi-lhe que arranjasse maneira de eu ter 3 dias para poder fazer o teste. Disse-me, olha, para domingo. Eu pensei, agora tenho sexta, sábado e domingo. Mas errei com certeza, porque... Não errou. Onde ela Não fez errou. a marcação para o teste, que é o CVS Farmácia. Disseram-me hoje que eu fui lá para ter a certeza que eu gosto de ter sempre as coisas programadas. E cheguei lá e a senhora disse, não, é que sábado e domingo eles não dão, por isso você só vai receber segunda ou terça. Porque o senhor foi fazer um CVS onde ainda hoje pediram uma pessoa $180 em cash para fazer um teste. Portanto, eu acho que pode fazê-lo noutro sítio e não tem qualquer problema, não é, Ricky? Olha, sim, e há muitas maneiras. Portanto, é mais complicado porque é o final de semana, mas, por exemplo, nesta área pode fazer testes, quer no Clube de Elizabeth, que garantem no dia a seguir. Nenhuma farmácia vai garantir que receba o teste imediatamente, principalmente se é um final de semana. Porquê? Porque eles não podem garantir algo que normalmente demora 3 dias. Agora, como a procura não é muito grande, até poderá receber mesmo do CVS antes. O que eu recomendo é o seguinte, se puder vir, está de Newark, quanto tempo de Newark? A Filadélfia dá para aí 1 hora e tal. 1 hora. É 1 hora e pico. Ok, venha aqui na sexta-feira de manhã, venha ao PISC, a Elizabeth, ao Clube de Então, Elizabeth. e só fizer uma coisa, e se eu for aí e me encontrar com vocês e almoçamos? Isso aí não sabemos. Aí é que a gente não sabe o que aí é é que que nós não fazer. sabemos. Mas, portanto, vá ao PISC de manhã, faça o teste e eles garantem que no sábado de manhã terá o antigénio. o antigénio. Se quiser ainda mais certo, eu faria isto. Vinha aqui no sábado e ao Seabra Plaza, no sábado, no dia antes da sua viagem, ali na Ferry Plaza, entre as 8 entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, Sim, é isso. e faria o teste antigénio, que tem os resultados em 15 minutos e são válidos para ir Enquanto para o senhor Portugal. está a fazer compras, recebe no seu telemóvel o resultado do teste. Se quiser em papel, vai lá dentro outra vez e a menina dá-lhe um papel com o resultado do teste. E aí não tem que correr riscos. Nenhum. E não paga nada, é absolutamente grátis. Mas se eu for no sábado ao PISC... Também. Se não for na sexta, Atenção, na sexta-feira no Quisque, no sábado no Seabra Plaza. Sexta no PISC. Sim. Okay. São testes antigénio, é? No PISC é o antigénio. Não, no PISC é o PCR. PCR e no outro é o antigénio. É a mesma coisa, os dois são bons. Pronto. Está certo? Então se calhar vou na sexta-feira para ficar mais tranquilo. Sem dúvida, meu caro Viriato.
E tenha uma boa viagem até Newark, que é um sítio onde o senhor já não vem há uns tempos. Certo? Ok. Um grande abraço para si. Hein? É um grande abraço. Muito obrigado. Faz um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. E agora? E agora vamos a um momento sempre especial, que são os aniversários. Não, ainda temos um comercial. Ainda temos, já está. E olha, e é o sítio onde se vai realizar o piquenique do Rádio Clube Português. Por isso mesmo, vamos lá então. Vamos ouvir e ver aquele esplendor todo. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E o que tu querias era, de facto, os aniversários, porque hoje é uma mão cheia. É que eu estava mesmo à espera que tu dissesse que era uma mão com 6 dedos. Não, hoje não. Hoje são só 5. Mas depois temos um casamento. Pronto. Aí vamos lá, então. Vamos lá, então. Helena Pires, 71 anos de idade. Muitos parabéns. Não conheço lado nenhum. Não é Pires, mas não conheço. Rosa Cunha, 53 anos, muitos parabéns, Rosa. Uma flor entre outras flores, não é? Karina Monteiro, 21 anos de idade, muitos parabéns e muitas flores também, é? E muito bonita. Sara Cerqueira, 6 anos de idade, parabéns, Sara. Olhar maroto, é? Depois temos a Scarlett Melo, 3 anos de idade e também com uma cara que não engana. Muita alegria naquele rosto. E agora chegou a altura do aniversário, porque tínhamos 5 aniversários e um aniversário de casamento, e esse é sempre um momento muito especial nesta emissão. Vamos ver quem é. Isaura e António Bourier, 54 anos de matrimónio. Muitos parabéns. O mesmo olhar cúmplice, 54 anos depois, aí para as curvas. E parece exatamente iguais, não é? Parece que não houve diferença. Não houve muita diferença. Um bocadinho mais careca, mas só isso. E agora vamos aos jornais. Sim, a edição digital do Luso-Americano. Você pode ser despedido se se recusar a ser vacinado e se isso for exigido pela entidade patronal. É uma pergunta que está a ser discutida agora por Joe Biden. Português morreu eletrocutado durante tempestade Aida da semana passada. Era um arcoense, toda a história no interior do jornal. Os Estados Unidos avaliam exigir comprovante de vacina para a entrada de visitantes estrangeiros. Morreu o presidente Jorge Sampaio e depois a história também de um português no Canadá, um luso-canadiano que perdeu a vida a proteger os seus colegas de trabalho de um atirador. Isto foi no Canadá. Exatamente. Eu tenho esta história muito curiosa porque este português estava junto dos seus colegas de trabalho, veio um pick-up preto, de lá saiu um homem com uma arma automática, começou a disparar e o português colocou-se à frente dos seus colegas de trabalho e ele foi o atingido. Portanto, ele morreu, os seus colegas ficaram vivos. Portanto, é um herói. Uma história impressionante. É o herói. E pronto, chegamos ao final desta emissão. Tu vais ver a telenovela para casa, não é? Amor, amor. E nós vamos despedir-nos com muita amizade. Não se esqueça, amanhã de manhã, 8 da manhã, aqui na SPT, para o especial sobre o 11 de setembro. Não perca. Em nome de toda a equipa, tenha uma noite descansada. Até amanhã de manhã, se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.